Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. – 2021 chegou ao fim e muitos são os balanços a serem feitos. As últimas edições do Ponto de Pauta, inclusive, foram todas dedicadas a isso. Nelas, nós elegemos alguns dentre muitos temas possíveis e discutimos o último ano ou o último período a partir desses eixos. Nessas edições, nós falamos, por exemplo, sobre as lutas das pessoas com deficiência, das mulheres, da comunidade LGBTQIA+. E hoje, como última edição do Ponto de Pauta desse ano, e também como última edição antes de nós entrarmos num período de produção de uma nova temporada de entrevistas, hoje nós falaremos sobre a luta da categoria que a Sedufisme representa. Para isso, eu tenho como convidada a presidenta da Sedufisme e docente do Departamento de Serviço Social da UFSM, professora Laura Regina da Fonseca. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é 2021 na luta da categoria docente. Professora Laura, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de conversar conosco. Olá, Rafael, eu que agradeço a oportunidade e a pauta do ponto de pauta, bastante pertinente. Professora, para começarmos, eu acho que é impossível falar desse ano sem falar de PEC 32, a reforma administrativa, certo? Inclusive, a dimensão dessa pauta, eu acho que ela pode ser percebida quando a gente pensa que, mesmo em meio a uma pandemia, a categoria se mobilizou e foi até Brasília, promovendo uma série de atos e ações com o objetivo de barrar a proposta. Aqui, em nível local, além da Sedufisme também enviar representações para as comitivas, foram realizadas lives, ações de mídia, foram ocupados os espaços de manifestações públicas de rua. Enfim, eu acho que podemos eleger essa como a grande pauta, não a única, mas a grande pauta do ano. Então, a pergunta é: qual é o balanço que se faz dessa mobilização contra a reforma administrativa no decorrer desse último período? Então, a luta contra a PEC 32, ela assume uma centralidade nesse ano de 2021 para um conjunto de sindicatos e de movimentos sociais mobilizados pela ameaça da destruição do serviço público. A mobilização, ela surpreende, porque ela continua, né, no sentido de que, a partir, né, da tramitação dentro do Congresso dessa proposta de emenda, houve uma mobilização que foi para além desse espaço remoto, online, em que nós usamos, né, durante esse período para nos protegermos da pandemia da Covid. A mobilização, nesse sentido, ela superou expectativas, ela potencializou uma articulação dos sindicatos, dos movimentos sociais, nas 3 esferas. Isso é muito importante dizer. Então, a gente é uma mobilização que foi além do serviço público, além de sindicatos de servidores e servidoras, e alcançou representações das 3 esferas, municipal, estadual e federal. E por quê? Porque a PEC, ela vem num conjunto, né, de propostas de alteração da Constituição brasileira que atende um modelo de Estado e um modelo de relação do Estado com a sociedade e com a classe trabalhadora, portanto. E esse modelo é um modelo radicalmente inspirado numa perspectiva neoliberal e piorado no atual governo Bolsonaro, que ultrapassa, inclusive, a concepção neoliberal e traz para as reformas, traz para os projetos e para todas as propostas que tramitam no Congresso, de sua autoria, um modelo ultraliberal, então, para além do neoliberalismo. Nesse sentido, a PEC 32, ela responde um conjunto de outras reformas e que, infelizmente, foram implantadas, aprovadas no âmbito do Congresso Nacional, mesmo que
que os movimentos sociais tenham conseguido fazer algumas alterações nas propostas, a saber, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência Social. A reforma administrativa, ela vem para completar esse conjunto de reformas que tem impacto diretamente no serviço público e na classe trabalhadora e na sociedade de um modo geral. A luta contra a PEC teve adesão e teve mobilização, porque nós conseguimos dialogar com a sociedade e explicar para a sociedade que a PEC é uma ameaça aos direitos, para além dos direitos de servidores e servidoras, direitos constituídos de cidadãos e cidadãs, com o sucateamento, e pior do que com o sucateamento, com a completa transformação da natureza do serviço público. Então, a avaliação que eu tenho é uma avaliação de que superamos expectativas com relação à mobilização. A SEDUFES esteve presente em mobilizações locais, no fórum estadual também, em defesa do serviço público contra a PEC, e também esteve presente em Brasília com os movimentos de âmbito nacional. Cumprimos nessa etapa, que não se finda, porque a PEC continua no Congresso, um período de mobilização que, inclusive, superou as expectativas, considerando todas as limitações que o contexto pandêmico da Covid impôs. Certo. Professora, a senhora comentou agora sobre esse pacote de reformas e, na verdade, de uma maneira mais ampla ainda, sobre a visão de Estado do atual governo. Falar da PEC 32 definitivamente não é falar sobre o único ataque do governo Bolsonaro, né? E falando especialmente das universidades, que é o setor da SEDUF, que a SEDUF me compõe imediatamente, não foram poucos os enfrentamentos com o governo federal também. Fica até difícil de resumir em uma pergunta só. É um governo de desmantelamento de política pública, como a senhora já falou, de enxugamento de investimento, de corte orçamentário, de ataque aos espaços e aos órgãos de promoção, de fomento da ciência, ataque à autonomia universitária. Eu sei que essa é uma pergunta um pouco geral, mas nós não teríamos nem tempo de falar de cada uma dessas questões, tantas são elas. Então, eu pergunto, qual o balanço que se faz desse ano de resistência a um inimigo das universidades que ocupava nada mais, nada menos do que a cadeira da presidência da República? Acho que bem ressaltada, a pergunta é ótima, né, Rafael? Mas também é impossível de sintetizar ela de forma que atenda todos os embates, né, para a gente descrever aqui todos os embates e enfrentamentos que estamos tendo com esse governo. Acho que, primeiramente, o governo, melhor dizendo, o desgoverno de Jair Bolsonaro, ele se elegeu democraticamente. Então, é um governo que se elege democraticamente, contudo, que tem uma narrativa, que assume uma narrativa, que assume uma representação do autoritarismo. Então, não é porque se tem a democracia como pressuposto fundamental, e por conta da democracia esse governo está aí, que não se pode registrar que talvez o maior prejuízo e que está sendo revertido com os índices de rejeição a essa pessoa, né, ao Jair Bolsonaro, em que pese todos os prejuízos da ordem econômica, sem dúvida, da abrangência também social, há um embate que se fez durante todo esse período, especialmente no âmbito da educação, e aí da educação universitária, sim. Estamos aqui num sindicato que representa docentes da Universidade Federal de Santa Maria, mas não apenas a educação superior, a educação básica também foi bastante prejudicada, porque a proposta, inclusive, ideológica desse governo é justamente usar o espaço da educação para implementar os seus propósitos e os seus valores, que não são democráticos, que são conservadores, que são retrógrados, mais do que conservadores, são reacionários, e que, portanto, nos impôs
uma resistência e uma luta que é uma luta política, né? Então, eu tenho uma ideia assim mais concreta agora, nesses últimos meses, sobre todas as resistências que nós tivemos que impor, colocar, né? Foram vários momentos e por várias pautas, mas fundamentalmente a democracia na educação, a democracia no âmbito das universidades foi uma pauta que nos obrigou a nos repensar e rearticular forças. É importante dizer que, desde o início desse governo, a democracia universitária foi desrespeitada, a autonomia da universidade foi desrespeitada, com indicação de interventores, indicação de reitores que não foram mais votados, e reitoras que não foram mais votados, que não respeitaram o pleito legítimo, autônomo das universidades. Esse embate, que é o embate, que eu acho que é o primeiro dos embates, é o da ordem democrática, é o político. Sem dúvida, do ponto de vista também do prejuízo, do desmantelamento, enfim, do sucateamento, com as restrições orçamentárias, redução de orçamentos, o impacto econômico também impôs que nós nos articulássemos, nos organizássemos para impelir um movimento de resistência também pela sobrevivência econômica das instituições. Mas eu destacaria, no que diz respeito às universidades, nossa luta e nossa resistência desde o primeiro ano desse governo e até o atual momento é pela garantia da autonomia universitária e democracia política das universidades. Perfeito. Professora, agora eu gostaria de falar com a senhora um pouco sobre a pandemia. O ano de 2020, ele foi tratado muitas vezes como um ano de adaptação, um ano no qual todos os setores, absolutamente todos, precisaram se adaptar a novas realidades e a educação, por óbvio, estava entre esses setores que precisaram se adaptar. Nesse sentido, eu pergunto como foi 2021, se foi um ano... porque parece que, olhando dessa maneira, parece que 2021 foi um ano já de adaptação posta, mas a gente percebe, acompanhando as notícias e trabalhando cotidianamente, que os desafios seguiram muitos. Então, eu queria lhe perguntar nesse sentido, como foi o ano de 2021 em termos da adaptação da educação com relação às imposições da pandemia? Eu acho que falar do ano de 2021 e da educação implica reconhecer que nós tivemos no Brasil um atraso decorrente do negacionismo, da corrupção, da desatenção com o direito à vida da população brasileira durante todo um primeiro semestre, praticamente. Então, quando se fala de 2021, eu quase resumo, Rafael, a um semestre. Por quê? Porque se em 2020 nós não tínhamos muitas perspectivas, ainda não tínhamos uma vacina, foi no final de 2020 que se inicia a vacinação no Reino Unido e demais países do primeiro mundo, europeu, da Europa e Estados Unidos. Em seguida, países co-irmãos aqui na América Latina também começaram a implementar políticas de vacinação em massa. E o Brasil se arrastou. Então, esse período que eu diria que foi o pior da pandemia, que foi o do primeiro semestre desse ano, em que o negacionismo entrou numa queda de braço com a ciência, negando a urgência da vacinação, negando, como nega até agora, né, a vacinação como uma estratégia, essa estratégia única, principal de combate à pandemia, impactou muito a educação. A educação foi profundamente impactada em 2020, com a suspensão total, né, da educação na modalidade presencial. Em 2021, isso vai mudando aos poucos, mas no caso do Brasil,
com muitas limitações. O que a gente vai ver, possivelmente, em 2022 e 2023, são as consequências, e aí não só na educação superior, na educação básica também, desse período, do período de 2020 e 2021, e como isso vai repercutir, provavelmente, já está repercutindo, na educação básica já se tem indicadores de evasão bastante fortes, isso acontece na educação superior privada também, e possivelmente vai acontecer na educação superior pública. E nós vamos ter que, aí, nos próximos 2 anos, resgatar um modelo mais ainda inclusivo na educação, para que possamos superar o que esse período da pandemia representou. 2021 foi melhor do que 2020? Bom, por conta de se ter vacina e de se, a partir de junho, começar, de fato, implementar uma política mais efetiva de vacinação, sim, isso traz benefícios para a educação? Óbvio, trouxe porque nós estávamos zerados, né? É como se a gente estivesse numa terra arrasada até meados desse ano de 2021. De lá para cá, nós temos 6 meses, é um tempo curto, muito curto, ele não representa um saldo, não permite um saldo qualitativo. Então, a avaliação que eu tenho desse 2021 para a educação ainda é uma avaliação bastante de muito prejuízo para a educação, de um modo geral, no Brasil. Um pouco menos do que do ano de 2020, mas, se considerar 2020 e 2021, os prejuízos para a educação brasileira são gigantes. Certo. Professora, eu queria tocar em uma questão local agora. Em 2022, a UFSM terá uma nova gestão e, recentemente, o Conselho de Representantes da SEDUFESM divulgou uma nota que também é assinada pela diretoria da entidade, do sindicato, e essa nota ela tem o objetivo de abrir diálogo com essa nova reitoria, e dentre os pontos destacados na nota está a reivindicação por um diálogo e transparência na tomada de decisões na UFSM. E aí, nesse sentido, eu lhe pergunto, essa já é uma reivindicação constante que a direção Renova SEDUFESM traz desde que assume, certo? E eu lhe pergunto, como se deu essa reivindicação que a gestão traz desde o início e que está reafirmada agora nesse documento por uma nova gestão. Essa reivindicação de um diálogo e de maior transparência na tomada de decisões dentro da nossa universidade. Então, a SEDUFESM, durante esse período da direção Renova, que completou agora completando 1 ano nesse mês de dezembro, teve encontros, não diria periódicos, mas alguns encontros com reuniões diretamente com a reitoria que está saindo, mas que está saindo e a que está entrando com componentes da atual reitoria. Então, não se está, a rigor, falando de uma nova reitoria radicalmente nova, né? É o que eu quero dizer. Contudo, nós priorizamos, ao longo desse período do mandato, desse primeiro ano de direção, ter e manter diálogos com a reitoria, com os canais que são possíveis, de modo em que estivéssemos também com as demais entidades representativas dos demais segmentos da comunidade universitária, então, DCE, a TENS, a SUFSM, especialmente, e a APG, juntos, por conta de uma compreensão de que pautas, especialmente nessa conjuntura atual do contexto da Covid, são pautas do conjunto, de todos que fazem a universidade, de todas que fazem a universidade. Então, nesse sentido, nós tivemos, né, algumas reuniões, tivemos alguns momentos de diálogo com a reitoria atual e, como eu ressalto, com integrantes, né, especialmente o vice-reitor, que está na lista tríplice para a próxima gestão, presentes.
houve algumas reuniões em que nós ficamos decepcionados, mas não nos curvamos à decepção, né? Então, cito como exemplo o momento de retorno presencial que foi imposto aos tais, e que nós ficamos ao lado deles e na universidade. Então, nós somos uma comunidade, e nesse sentido ficamos ao lado, ficamos surpresos também, talvez um pouco mais surpresos, até por conta de que anteriormente estávamos tendo alguns diálogos com a gestão, e diálogos que tiveram algumas consequências importantes, debate sobre orçamento, debate sobre a própria questão da democracia interna na universidade, e nos surpreendeu a intolerância, a intransigência, vamos dizer assim, ou talvez, para usar até um termo que provavelmente é um termo mais de gestão, a rigidez que foi considerada, que foi colocada diante do pleito das entidades por conta das condicionalidades ao retorno presencial. Nunca se tratou de uma negativa ao retorno presencial, mas das condicionalidades, e que eram condicionalidades construídas pelas entidades representativas, mas evidentemente com o protagonismo das entidades dos técnicos administrativos em educação superior, os tais. Nesse sentido, a nossa expectativa é que melhore, né? Então, a nossa expectativa, a nota aponta para que se mantenha, que se tenha diálogo, que se tenha transparência nas decisões, e nós sabemos que, nesse momento, as decisões, inclusive, sobre a gestão, a composição, né, da próxima gestão, acontece não publicamente, mas acontece, mas daí é uma questão da gestão, é tarefa institucional, não é uma tarefa do sindicato. O que nós queríamos com a nota, e quando falamos em transparência nas decisões, é que decisões, e todas que tenham impacto direto às categorias, sejam decisões que cumpram o diálogo, que cumpram a democracia que tanto queremos, e que tenham, né, publicização para todo o conjunto da comunidade universitária. Então, nós esperamos que a relação de recepção, né, de oportunidade de diálogo entre os sindicatos, entre o DCE também, com a reitoria, permaneçam e até que sejam aprimoradas com a nova gestão. Então, assim, a nossa expectativa não é que não esperamos uma mudança radical, não acreditamos, né, inclusive pelo projeto que está posto de continuidade, mas temos, né, que acreditar que as relações, pelo menos dessas de diálogo e debate entre as entidades representativas, portanto, a SEDUFSO incluída, e a nova gestão permaneçam, né? Acho que... E também, assim, acho que é importante destacar que nós tivemos um insucesso com a estatuinte da UFSM, e insucesso porque ela não foi adiante, ela simplesmente sucumbiu, e o que acontece? Nós temos limitações estatutárias na universidade, inclusive com as representações nas instâncias colegiadas, que sejam representações que tenham, né, a participação das entidades. Então, o que eu quero dizer? Na esfera de participação colegiada, as entidades, salvo o DCE, mas o DCE também é por uma indicação, é por um movimento interno que eles fazem, elas não estão nas composições de colegiado. Então, a única maneira, tendo em vista que o estatuto continua o mesmo, é da relação política, no sentido de se manter aberta a porta democrática das entidades para dialogar com a reitoria, e que a reitoria também, por sua vez, mantenha essa porta democrática aberta. Perfeito. Professora, para encerrar, a senhora mencionou agora algumas reuniões com a reitoria, e uma delas recente tratou sobre calendário acadêmico e retorno da presencialidade, o que demonstra também já uma movimentação para discutir pautas que já estão postas que já percorreram algum caminho em 2021, mas que
devem ganhar um novo corpo em 2022. Então, até como esse é o último programa desse ano e dessa série de balanços, e é um programa que fala sobre a categoria que a Cedufismo representa, eu acho interessante a última pergunta do último programa não ser de balanço, mas ser de perspectiva. E aí eu lhe pergunto, o que se coloca como prioritário com a virada do ano para 2022? O que a gestão tem analisado como se coloca em primeiro lugar na ordem do dia nesse novo ano? Eu acho que já está posto, né? É o retorno às atividades presenciais acadêmicas, né, que já acontecem, né, em alguns cursos, nas atividades práticas ou laboratoriais, enfim, a partir de um plano de contingenciamento, um plano de saúde, enfim, de medidas sanitárias que os cursos apresentaram, e também as atividades administrativas. Isso já está acontecendo na universidade. O que se tem no horizonte para 2022 é o retorno à presencialidade dos cursos, das atividades acadêmicas, de um modo geral. O que acontece é que nós vamos precisar, nesse primeiro semestre de 2022, de muito debate e de planejamento. Não basta aprovar calendário. O calendário, ele tem toda uma discussão que acontece em CEP, nas comissões, ele não é obra do acaso, ele passa por um processo de discussão, mas ele não é discutido de um modo geral com toda a comunidade. Isso não é um preceito, e isso não está normatizado, e nós não queremos não é normatizar. O que nós, nessa reunião, reivindicamos e apontamos é que o retorno à presencialidade, do impacto que é o retorno das atividades, sobretudo as atividades de ensino, precisa de uma leitura do que há de condições concretas, efetivas, para que isso aconteça. Por exemplo, nós temos, assim, para dar um exemplo de um aspecto que parece que é menor, mas não é, da infraestrutura dos nossos prédios na universidade. Se nós desligarmos os elevadores, porque o elevador aglomera, ou se nós colocarmos, aprovarmos poucas pessoas se deslocando no elevador, não vai ter um controle efetivo. Então, desliga-se o elevador, mas quando se desliga o elevador, se compromete a acessibilidade. Mas pode se requerer nas portarias dos prédios ligar o elevador. Eu falo do elevador porque o elevador é um lugar, é um espaço, é uma máquina, né, que permite a mobilidade, mas que, ao mesmo tempo, preocupa, porque é um lugar que, por alguns minutos, ficam todos aglomerados. As salas de aula, nós conhecemos o nosso inverno. Então, quando chegar no inverno, como é que nós vamos estar? Com o contexto da Covid. A princípio, vamos estar com a população já bem vacinada. Sim, quando se fala da população vacinada no Brasil, há de se reconhecer que uma parcela não se vacina. E aí, também, o passaporte de vacina vai ser um pré-requisito, vai ser exigido, não vai ser exigido? Qual é o limite que temos, por exemplo, no que diz respeito aos docentes e às docentes, de não darem aulas, se não se sentirem seguros e seguras no ambiente que tenha 20, 30, e algumas turmas são de 40, 50 estudantes. Esse debate, ele não é um debate para um planejamento de retorno. Ele não é resolvido com uma resolução, ele não é resolvido com uma discussão que aconteça só entre iguais, né, ou não tão iguais, porque tem representações aí de alguns segmentos diferentes, mas numa representação colegiada de CEP. Há de se ouvir também e de se incluir nesse planejamento de retorno as medidas de segurança sanitária, as medidas preventivas e, mais do que isso, as condições
pedagógicas para que se tenha um retorno seguro e que se retome um modelo de educação que nós estávamos já realizando e que é o que nós valorizamos, né? Uma educação pública de qualidade, uma educação inclusiva, referenciada socialmente. Eu tenho que, para 2022, nós vamos ter ainda um primeiro semestre um tanto de transição nesse retorno. Escuto isso de alguns docentes e algumas docentes, escuto bastante, e acredito que esse primeiro semestre ainda vai ser um semestre que ainda vai ter efeitos dessa pós-pandemia e desse período longo, porque nós estamos tratando, né, Rafael, de praticamente 2 anos, né? Em março completaremos 2 anos sem atividades presenciais na universidade, de ensino, especialmente de ensino. E isso é algo com o qual nós não temos um paradigma anterior. Por exemplo, nós não tivemos nenhuma greve das categorias que tenha durado 2 anos. Então, esse paradigma de distanciamento, de adiamento, mesmo que o calendário não esteja tão defasado, mas de desarticulação presencial, que as greves não fazem, porque as greves têm os espaços de mobilização própria, aconteceu. Então, a gente não pode também, né, negar, né, entrar nesse espírito negacionista e negar o caldo que resulta desse período pandêmico, desse período de 2 anos. Então, com relação a 2022, a perspectiva certamente é de retorno às atividades presenciais por todo o movimento que se observa mundialmente, salvo se acontecer algo como a própria pandemia aconteceu de uma forma que não se tinha no ano de 2019 para 2020, nós não tínhamos até alguma noção do que era uma pandemia, mas ainda acreditávamos ali que estava localizado, né? Que não ia tomar a proporção que a pandemia da Covid tomou. Então, agora, a perspectiva é melhor, a perspectiva é de retorno, mas ainda com muito para se debater, muito para se organizar, para que não se retroceda. E salvo se não tivermos aí uma outra configuração piorada da Covid, que parece que não teremos, né? Tudo indica que, mesmo que com novas variantes e até variantes que são mais potentes de contágio, com a vacinação, os efeitos são menos ruins, não são letais, né? Pouco acontece de consequência mais piorada. Acho que essa é uma perspectiva, junto com essa perspectiva do retorno à presencialidade, tem uma perspectiva também de, quando se fala em retorno à presencialidade, o retorno à presencialidade do sindicato. Então, o retorno do sindicato com a categoria, junto da categoria, dentro da universidade, e da retomada dos fóruns, dos espaços do sindicato, que também foram extremamente afetados com esse distanciamento todo, com essa condição tão indireta da participação dos trabalhadores e das trabalhadoras nas suas entidades representativas. Nesse sentido, a perspectiva também é uma perspectiva de retomada de um contexto que é um contexto que, historicamente, os sindicatos estiveram atuando, sem que se perca, e aí eu acho que serve tanto para o retorno presencial da universidade, como para os movimentos sociais, o movimento sindical, sem que se perca numa avaliação o que se aprendeu com esse momento. Então, o aprendizado do uso das tecnologias, eu acredito que também foi um aprendizado importante no contexto da pandemia e que não pode ser simplesmente abandonado, ao contrário, acho que nós temos que aproveitar o que descobrimos, né, muitos descobrimos
do que foi possível, né, não havendo a presencialidade com toda a tecnologia como mediadora. No que for, né, importante e no que avaliarmos como necessário manter. Acho que é um pouco assim, é uma perspectiva cautelosa com relação ao retorno às atividades presenciais da universidade, cautelosa porque, de fato, nós não estamos falando de algo que tomou conta das nossas vidas por um mês, são praticamente 24 meses lutando, quase 700 mil, 620 mil, mas provavelmente foram 700 mil ou mais, porque no início as notificações de óbito eram muito confusas da Covid, que parece que já faz muito tempo, mas no início as notificações eram muito limitadas por conta da sintomatologia das síndromes respiratórias confundirem ali, né? Enfim, e estarem muito diretamente relacionadas aos óbitos e não à Covid. Então, possivelmente é mais do que 617.300, acho que esse é um número de hoje. Provavelmente nós temos mais, eu falei em 700 mil e é por aí, provavelmente são 700 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida e isso não tem volta, né? Não tem volta, e nós temos, então, por obrigação, inclusive por respeito a todas as famílias, ter um retorno cauteloso, bem planejado, bem discutido, que todos e todas se sintam seguros, e é o que a gente espera. E para os sindicatos também é um retorno dessa condição histórica de mobilização, de presença mais orgânica, mais diretamente envolvida com a sua categoria, com as categorias. Certo. Professora, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade de conversar conosco. Obrigada, eu que agradeço e saúdo. É um momento de saudar a todas as nossas resistências e conquistas, mesmo que poucas nesse período, e salientar que nesse primeiro ano de diretoria Renova, nós enfrentamos essa realidade tão inédita, de passar um período tão longo nessa condição distanciada. E também parabenizar o programa, parabenizar a iniciativa que nós temos mantido de diálogo, de divulgação dessas pautas tão importantes para a categoria docente. Obrigada. Nós que agradecemos. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da presidenta da Sedufism e docente do Departamento de Serviço Social da UFSM, professora Laura Regina da Fonseca. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufism.org.br. E vale lembrar que essa é a última edição do Ponto de Pauta desse ano e que agora iniciaremos a produção de uma nova temporada de entrevistas para 2022. Obrigado pela audiência e até a próxima.